Nesses últimos meses, milhares de pessoas têm as suas atenções voltadas para o vírus da gripe suína, uma doença que tem feito vítimas em todo o mundo. Para esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos uma médica que também dá aula no curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga e que tem grande experiência em atuação em hospitais de Belo Horizonte para falar sobre o assunto. Vale a pena assistir e tirar as suas dúvidas. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana novos casos de gripe suína no país e constatou que 557 pessoas já morreram com a doença. Mata mais no Brasil do que em outros países. Para falar desse assunto que é tão preocupante e tão falado atualmente, a gripe suína, nós vamos conversar com Helena Facuri, que é professora do curso de medicina. Tudo bem, Helena? Tudo bem. A grande dúvida do momento seria qual que é a diferença, o que é essa gripe suína para outras gripes que já estamos até, digamos, acostumados. Que sintomas são esses? A grande diferença hoje, a grande preocupação é o seguinte: hoje, recentemente, a gente foi informado de que provavelmente 85% dos casos das gripes que nós estamos tendo aqui hoje, a gente já poderia dizer que já poderia ser pelo vírus da influenza, o H1N1. A grande diferença são os grupos de risco que ela comete, principalmente quem? Os menores de 2 anos, os adolescentes e as gestantes. A gente sabe que na gripe, antes do H1N1, o grupo de risco maior eram os idosos. Esses a gente já tem vacina e a grande maioria, com essas campanhas que têm sido feitas nacionalmente, já é um grupo que já tem uma cobertura, de uma certa forma até uma proteção para esses casos. Então esse hoje é a grande preocupação. Por isso, essas medidas que estão sendo tomadas hoje, por exemplo, com relação às gestantes, afastar as gestantes, né, da porta de entrada de atendimento com o público, principalmente no setor hospitalar, mas também nas escolas e acredito eu que talvez em outros serviços que você lida diretamente com o público. Um dos pontos abordados pela médica Helena Facuri é a prescrição do medicamento recomendado para casos de gripe suína. Para a doutora, o Tamiflu deve ser recomendado em todos os casos de gripe, uma forma de combater a doença, mesmo na dúvida, já que o medicamento não possui contraindicações. Eu trabalho em 2 hospitais que são referência em Belo Horizonte para o atendimento de pacientes da gripe, né, da influenza H1N1. E em alguns pacientes a gente tem usado o Tamiflu. E eles têm nos relatado melhora clínica sintomática, sim. Inclusive um colega da área também que teve e ele relatou melhora após 12 horas do uso da medicação. É óbvio que o ideal é que seja usado nas primeiras 48 horas. Mas será mesmo que a gripe suína é tão preocupante e alarmante? Afinal, outras doenças no Brasil parecem ser mais perigosas, como por exemplo a dengue. Indagada a respeito, a médica responde ao questionamento. Eu acredito o seguinte, que nós temos que estar atentos sim. As autoridades sanitárias têm que estar atentas. As autoridades institucionais de escolas, de eventos, de shows, nós temos que estar atentos sim. As escolas, por exemplo, atento aos profissionais da área da saúde que estão lidando com esses pacientes. As instituições elas têm que oferecer todas as condições de proteção para esses profissionais, todas, porque eles é que estão na linha de frente. Tem que oferecer condições para aquele paciente que entra de ser atendido. Se houver necessidade dele ser isolado, igual está sendo feito em Belo Horizonte, a minha opinião é que a gente tem que estar atento sim com as medidas de higiene e estar atentos, mas principalmente com esses cuidados. Eu acredito que a gente ainda não pode baixar as guardas, não. É preciso sim estar atento para todos os casos e até que a gente entenda melhor o vírus. Outra questão que ainda deixa dúvidas é quanto ao prazo para a entrega dos resultados do exame. Helena Facuri explica o quanto é minucioso o processo e faz um alerta sobre laboratórios que realmente estão autorizados na realização do exame. Se o paciente tiver uma clínica sugestiva, não é só essa doença que os exames demoram para ficar pronto, mas o início do tratamento ele independe do resultado. E por que demora? Por causa do processamento desse exame mesmo, da técnica. Agora, né, já estão dizendo que vão fazer esse exame já com 24 horas, o teste rápido. Com certeza isso vai evoluir. Em Belo Horizonte, o exame do estado de Minas é o laboratório da FUNED, né, excelente, os exames de excelente qualidade, que a nossa preocupação também é essa. Você tem que fazer um exame num laboratório confiável. Mas o diagnóstico é clínico. O diagnóstico para iniciar e para decidir o que vai fazer com o paciente, se ele vai internar, se ele vai usar medicamento,
isolamento, ou se ele vai para casa, se ele vai ficar em quarentena. O atestado médico é o médico e a equipe que define, né? Mas o médico, ao fazer a sua prescrição e atestar o paciente. Diante do medo da novidade, prevenir é sempre o melhor remédio. A médica destaca os principais pontos deste processo. Se você está com tosse, pode ser seca, dor de garganta, dor no corpo, dor nos músculos, dor nos olhos, eventualmente você pode ter também vômito, aí já são os casos um pouco mais graves, é recomendado que você procure um serviço de atenção à saúde. É óbvio que eu não estou dizendo com isso que vai superlotar os serviços, mas é um direito do paciente procurar esse serviço. Por isso é importante, sim, as medidas, por exemplo, de lavar as mãos sempre, ou utilizando álcool gel ou água e sabão, que é o melhor. Se puder evitar lugares de grandes aglomerações, com certeza. Lugares de grandes aglomerações, shoppings, eventos. E a doutora ainda alerta, somente uma ação em coletivo é capaz de barrar o contágio e a disseminação da doença. Se todo mundo vestir a camisa do paciente pessoa e do paciente coletividade, com certeza nós vamos conseguir combater a gripe suína, independente de classe, de poder aquisitivo, de sexo, de condição financeira, de cor. Se a gente conseguir ver isso sem discriminação nenhuma, eu acho que não é só no caso da gripe suína, mas é no caso de tudo, da atenção à saúde, com certeza esses problemas vão diminuir.